Oi, boa noite. Agradeço às professoras Benigna Teixeira e Teila Rocha. Benigna, foi uma excelente exposição, assim como eu não posso deixar de agradecer toda a organização do livro, do evento. O meu nome é Magali Lopes e, juntamente com a Caroline Kerstin, escrevemos o artigo que trata do impacto da pandemia de Covid-19, coronavírus, ao direito previsto na Lei Federal 11.108 de 2005, a Lei do Acompanhante. Eu passo a palavra para minha amiga Caroline, que discorrerá sobre o primeiro capítulo desse presente artigo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos, já agradecendo desde agora. Obrigada também aos organizadores do livro e do evento. Como a colega Magali falou, vamos abordar então os impactos da pandemia de Covid-19 na Lei 11.108 de 2005, que fala sobre o direito da gestante ter consigo um acompanhante durante o parto. Então, iniciando, já deixando aqui em cima as minhas redes sociais, para quem tiver interesse em seguir lá. Eu também tenho o link do congresso, onde vão ficar disponíveis os livros. O livro não, as gravações, né? E também tem o link para quem quiser adquirir o livro. Vamos, então, passar ao conteúdo especificamente. Então, inicialmente, a Constituição Federal, a gente vai começar falando sobre a Constituição de 88, que foi quem criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, e passou a atribuir ao Estado o dever de garantir a saúde a todos os brasileiros. Somente 2 anos depois da Constituição de 88, é que, em setembro de 1990, o Congresso Nacional, então, veio aprovar a Lei 8080, que é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde. Essa lei, ela vai descrever o funcionamento do SUS, ok? E a partir desse momento, da Lei Orgânica da Saúde, é que a população efetivamente pôde passar a exercer o direito à saúde universal e gratuita. Todavia, a Lei Orgânica da Saúde, ela não disciplinou especificamente sobre o parto e muito menos se a gestante poderia ou não ter consigo um acompanhante. Muito tempo se passou, vejam bem, a lei ela é de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, a Constituição de 88, mas foi somente lá em 2005, ou seja, 15 anos depois, que se editou a Lei Federal 11.108, que é o objeto do nosso estudo, que veio a incluir, então, na Lei Orgânica da Saúde, o capítulo 7, através do artigo 19J e respectivos parágrafos, as disposições, então, que vigoram até hoje com a seguinte redação. Vou expor aqui para vocês o slide rapidinho, só para a gente poder analisar. Deixa eu ver se vai passar aí para vocês. Se tiver muito corrido, vocês podem falar aí no chat, que eu estou observando aqui o chat também, e aí eu vou um pouquinho mais devagar, tá, gente? Por isso eu estou olhando aqui várias telas ao mesmo tempo. Então, coloquei na tela para vocês o artigo 19, que vai falar sobre os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto ao parturiente, de um acompanhante. Veja bem que ela é bem específica ao permitir um acompanhante durante todo o período do trabalho de parto, assim compreendido como a fase ativa do parto, o pós-parto imediato e também o pré-parto, tá? O acompanhante de que trata o caput do artigo vai ser sempre indicado pela parturiente. E no parágrafo 2º, ele traz que as ações destinadas a viabilizar esse pleno exercício dos direitos de que trata o artigo constarão do regulamento da lei a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. Isso aqui, o Poder Executivo é o Ministério da Saúde, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Voltando aqui para a minha fala, depois desse artigo 19J ser incluído pela Lei 11.108, em 2013 a gente teve a inclusão, e vejam bem, essa lei ela é de 2005, ficamos novamente mais bons anos até 2013 sem uma nova disposição a respeito disso. Então, a gente teve aí a inclusão do parágrafo 3º nesse mesmo artigo. Deixa eu mudar aqui para vocês para incluir esse parágrafo 3º. Então, nós tivemos vários anos
para que essa disposição legal tivesse uma evolução a respeito desse tema. Então, o parágrafo 3º ele veio incluindo que ficam os hospitais de todo o país obrigados a manterem em local visível de suas dependências um aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo. Por que essa disposição? Porque antigamente as pessoas não tinham nem conhecimento, e hoje em dia isso já é escasso, né? Já é pouco disseminado esse conhecimento de que as pessoas têm um direito, têm uma previsão legal estabelecendo que é possível ter um acompanhante consigo. Antes, então, dessa disposição, isso nem era veiculado, tá? Então, deixa eu só fechar aqui o slide para eu voltar para a tela grande, depois eu compartilho de novo com vocês. A partir de 2013, então, de 2005 e depois de 2013, foi garantido às parturientes a presença de um acompanhante durante todo esse período de parto. De novo, reforçando que ele é compreendido entre o pré-parto, que é o trabalho de parto na prática, né? O efetivo parto, que é quando se inicia a fase expulsiva do parto, etc., e depois o pós-parto imediato. E aí, isso vinha sendo respeitado tranquilamente pelos hospitais e maternidades, num caráter geral, desde a edição da lei, lá em 2005, com raríssimas exceções, até antes do estado de calamidade pública que se instaurou pela ocorrência da pandemia de coronavírus. A respeito dessas eventuais violações à lei do acompanhante, a gente pode constatar, com base na jurisprudência dos principais tribunais do Brasil, quais sejam eles, né? O TJ de São Paulo, o TJ do Rio de Janeiro, o TJ Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que poucas eram essas ocorrências. Inclusive, no artigo eu coloquei algumas jurisprudências para que vocês possam trabalhar. O artigo tem um viés bem prático para quem está advogando com essas demandas, inclusive, e eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente duas dessas jurisprudências que eu destaquei. Acho que já deve estar aparecendo aí para vocês agora. Uma delas é a do Tribunal de São Paulo. Tribunal de São Paulo, observando aqui que essa data é de 28 de maio de 2015, essa jurisprudência, essa decisão foi proferida, então, de 2015, não, perdão, de 2019. Então, essa decisão foi proferida antes da pandemia, e aqui foi exatamente um caso de violação ao direito da parturiente ter consigo um acompanhante, foi fixado, então, pelo Tribunal de São Paulo, em primeira instância, o valor de R$15 mil e foi mantido em segunda instância. Nessa mesma diapasão, a gente tem o Tribunal do Rio Grande do Sul. Deixa eu só colocar aqui para vocês o slide. Deixa eu ver se ele está aqui. Não coloquei no slide, mas ele fixa o valor de R$5 mil antes da pandemia. No artigo vocês vão poder acessar a íntegra dessa ementa e outros tribunais que eu também coloquei lá. Foi um trabalho de pesquisa sobre essa jurisprudência bem denso, e a gente tem pouquíssimos julgados a nível nacional sobre a violação do direito da gestante de ter consigo acompanhante. Então, isso também foi um indício que mostrou ao longo da nossa pesquisa que, de fato, isso era observado e que eram situações realmente muito isoladas de violação a esse direito previsto, né? Todavia, com o início da pandemia, como eu já mencionei para vocês, além dessas modificações em orientações técnicas para maternidades, também começamos a ter a ocorrência aí dessas violações ao direito previsto. Deixa eu fechar aqui o slide, vou devolver a palavra para minha colega Magali, para que ela possa falar para vocês sobre essas alterações no atendimento das parturientes durante a pandemia. Então, no segundo capítulo, nós tratamos, então, das problemáticas que passaram a existir com a chegada da pandemia, no que tange à violação da Lei Federal 11.108, que é a lei do acompanhante. A principal questão que motivou a violação foi o distanciamento social, medida que é imprescindível no combate do coronavírus. Porém, isso não deveria deslegitimar a gestante parturiente a garantia do seu direito a ter um acompanhante consigo, porque está, inclusive, previsto na lei federal. Na prática, algumas maternidades passaram a proibir compulsoriamente as parturientes de levar consigo seus acompanhantes, e isso começou a acontecer sem critérios objetivos, deixando totalmente de lado a necessidade dos acompanhantes, né, a parturiente, que inclusive foi criado com base em pesquisas científicas que mostram que
O acompanhante abriga a vulnerabilidade da parturiente, por ser uma pessoa confiável e presente no momento tão frágil da gestante naquele momento, né? E essas situações ocorreram por todo o Brasil, né? Mas, claro, não em todos os hospitais. E em que pese o direito devesse permanecer garantido, inclusive porque está previsto em lei, não se poderia também negar a observância das medidas de proteção contra o coronavírus. E isso deveria sempre ser reforçado, não tem a menor dúvida. Em Brasília, por exemplo, uma maternidade, ela mudou a rotina nos turnos de acompanhamentos e passou de 6 horas para 12 horas, com o objetivo de diminuir o fluxo de pessoas pelo hospital mesmo. Contudo, ali surgiu uma nova problemática, né? Porque não existia um padrão nesse comportamento. Cada hospital começou a alterar seus fluxos locais de acordo com suas peculiaridades e necessidades. E enquanto uns proibiam, né, os acompanhantes, outros permitiam, porém conforme suas regras. A exemplo, nós temos o próprio caso do parto da atriz Giovanna Eubank, onde um dos gestores de uma das unidades da maternidade em que ela ganhou seu bebê, lá no Rio de Janeiro, abriu uma exceção e autorizou a entrada de um fotógrafo que apresentou um teste negativo para a Covid. Isso, inclusive, estava em desacordo com o próprio protocolo da maternidade. O governo aqui do Rio Grande do Sul, então, lançou uma nota técnica, a número 02 de 2020, que dispõe sobre as orientações técnicas sobre o Covid-19 para as maternidades. Inclusive, ele trata também das situações de saúde que o acompanhante deveria se encontrar para poder acompanhar a gestante. Sobre o tratamento desse assunto no judiciário, eu passo a palavra novamente para a Carolina, então. Obrigada. Então, conforme exposto pela doutora Magali, as maternidades elas passaram a restringir e, inclusive, impedir o acesso dos acompanhantes das parturientes, violando totalmente o direito conferido pela Lei 11.108 de 2005. Mesmo com as orientações emitidas pelas defensorias públicas estaduais, os hospitais e as maternidades, prioritariamente, seguiram e seguem até hoje, pelo que a gente vem atualizando o presente artigo e a nossa pesquisa a respeito desse assunto, seguem descumprindo essa legislação federal, o que está desencadeando o ajuizamento de processos judiciais, a fim de que as pessoas possam garantir esse direito quando ainda não iniciado o trabalho de parto da gestante, e, alternativamente, quando já ocorrido o parto e tendo violado esse direito, que as partes busquem indenizações morais pela violação desse direito previsto pela legislação federal. Além dessas normas já mencionadas, também foram editadas outras com o surgimento do Covid-19, que a gente tem amplo conhecimento, foi muito discutido todas as alterações legislativas que tivemos no ano passado. Uma delas que a gente acaba destacando no artigo é a manifestação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que ela estabelece os cuidados com as mulheres grávidas, dentre eles a presença justamente de um acompanhante da sua escolha. Eu coloquei aqui de novo para vocês o slide, deixa eu apresentar rapidamente, a gente volta de novo aqui para a minha fala, acho que eu fico no cantinho. Então, a OMS emitiu a seguinte disciplina, que a Lei Federal 11.108 vai garantir o direito à presença do acompanhante, a livre escolha da gestante durante o parto, o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ok? Então, ele vem aí trazendo várias questões para a gente poder se regular a respeito desse atendimento na maternidade.
Continuamente, a gente também tem o Regulamento Sanitário Internacional, que foi ratificado pelo Decreto 10.212, e a gente vem sendo bem indicativa mesmo da legislação nesse artigo, para que o advogado possa trabalhar também com essa tese no dia a dia, né? Quando vem a cliente ou a família consultar no escritório, você já tem toda essa orientação para colocar a mão na massa. Então, esse Regulamento Sanitário Internacional, ele impõe total respeito a esses direitos fundamentais. Do mesmo modo, a gente vai ter a lei regulando expressamente a atribuição para editar quaisquer atos necessários para a regulamentação e ou também a operacionalização das referidas medidas, vai ser do Ministério da Saúde, que é o órgão do Executivo pertinente para fazer isso. Então, os hospitais e as maternidades, eles não têm qualquer respaldo para normatizar qualquer impedimento às parturientes, às gestantes e às puérperas de ter consigo o seu acompanhante. A única ou as únicas hipóteses que se admitiu essa flexibilização, por assim dizer, do direito, essa supressão do direito previsto na lei do acompanhante, é se a pessoa escolhida pela parturiente apresentar sintomas da Covid-19. Mesmo assim, deve haver uma justificativa formal, deve e deveria, para os casos que já ocorreram, uma justificativa formal da maternidade e também a providência de informações constantes ao familiar sobre o avanço do parto, né, a evolução do trabalho de parto e também do estado de saúde da paciente e da criança quando nasce. Outro ponto que veio acentuando bastante a discussão, já com um olhar sobre a jurisprudência, sobre as decisões que nós analisamos, é a discussão sobre o conflito entre o direito individual da parturiente e, na maioria dos casos, do marido, do companheiro, né, o pai do bebê, ou a mãe, ou outro genitor, ou outra pai, mãe, familiar, o direito coletivo à saúde, tá? Então, ao confronto direto, em todas as decisões praticamente analisadas, foram identificados esse conflito, né, trazido como teses de defesa dos hospitais, o conflito entre o direito individual da parturiente e o direito coletivo à saúde, ambos aí constitucionalmente previstos. Então, por conseguinte, relativamente a esses, é necessário a gente atentar que se tratam ambos de direitos fundamentais, então inerentes à pessoa humana e essenciais a uma vida digna. E assim, o direito à vida e principalmente a dignidade da pessoa humana acabam por ser os principais fundamentos constitucionais pelos quais a parturiente deve ser acompanhada por uma pessoa da sua confiança. Então, o direito previsto na Lei 11.108 de 2005 acaba, sim, por se sobressair ao direito coletivo à saúde, uma vez que a pessoa comprova que adotou todos os cuidados necessários à pandemia de coronavírus, a utilização de máscara, a utilização de álcool gel, de roupa, de vestimenta adequada dentro das dependências do hospital, o aferimento da temperatura corporal, de alguns outros sintomas, eventualmente, ou, na verdade, da inexistência deles. E aí, nesse sentido, a gente traz no artigo uma decisão proferida pelo juiz de direito Eduardo Vila Coimbra Campos, do Paraná, na Vara da Fazenda Pública de Cascavel, que em sede liminar, ele veio autorizando a presença do acompanhante indicado pela parturiente durante o período que vai anteceder o procedimento de parto. Por quê? Porque muitas maternidades durante a pandemia, lá no período de maior tensão, onde todos estavam mais enclausurados, as maternidades, algumas raras maternidades que nós conseguimos contatar, permitiam, assim, depois de muita insistência, até mesmo de notificação extrajudicial, a entrada de um acompanhante somente na fase ativa do parto, o chamado parto, né, o parto em si, ou seja, o acompanhante ou a acompanhante não poderia entrar na maternidade, muitas vezes não passava nem da porta de entrada do hospital, ficava do lado de fora, e aí, nesses momentos, eles permitiam que o acompanhante ou a acompanhante ingressasse para o parto, não permitindo que a pessoa ficasse lá no trabalho pré-parto e nem no pós-parto imediato. Então, não se sabia, às vezes as gestantes têm partos um trabalho de parto, né, um pré-parto de 1 hora, às vezes de 20 horas. Então, não se tinha como ter noção de como a gestante estava, porque os hospitais, via de regra, não
não apresentavam nenhuma informação sobre o quadro clínico, nem da paciente, nem sobre o avanço do parto, nem sobre o pós-parto. A pessoa ficava, o familiar, o acompanhante ficava na rua totalmente às cegas, né? Então, a gente teve aí também, durante o ápice da pandemia, no ano passado, em 2020, muitos pleitos em sede liminar, requerendo, então, que fosse observado esse direito a ter consigo a gestante um acompanhante durante todas as fases do parto, ok? Nesse mesmo sentido também, a gente tem aí o Judiciário Paulista, o Tribunal de Justiça de São Paulo, numa decisão recente, que analisou também o pleito indenizatório decorrente de uma violação à Lei 11.108, e acolheu o pedido. Deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho, para não estourar meu tempo, mas acho que vai dar esse aqui. Deixa eu passar aqui. Aqui. Acho que já foi para vocês. A decisão recente no Tribunal de Justiça de São Paulo, então, acolhendo o pedido indenizatório. Então, são dois os pedidos mais feitos em relação à violação da gestante ter consigo acompanhante, que é o primeiro, em sede liminar, para garantir esse direito, e depois de violado o direito, então, o pedido indenizatório. O Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que eu atualizei, inclusive, a minha pesquisa, tem um julgado mais recente, especificamente mencionando Lei 11.108 de 2005, que é o que eu estou replicando aí na tela para vocês. Nessa decisão foi fixado um valor indenizatório de R$ 7.500 para cada um dos autores, e até falando um pouquinho mais do aspecto processual dessa questão, entram, então, a gestante e também o pai, via de regra, tá? Para casais heterossexuais, o pai entra junto com a mãe. Para casais homoafetivos, pai, também é possível, aí pelo princípio da igualdade, que eles façam esse pedido, tá? Então, foi fixada a indenização no valor de R$ 7.500, e, voltando aqui rapidamente para minha câmera, os tribunais, então, vêm se posicionando, os tribunais estaduais respondem à violação à Lei 11.108 de 2005 de uma forma uníssona, afirmando, através das suas decisões, que deixar as parturientes desacompanhadas não vai ser aceito como um novo normal, nem agora durante a pandemia, tampouco passará a ser após isso. Eu agradeço a presença de todos que estão prestigiando o evento novamente. Passo a palavra agora para a doutora Patrícia Rocha, que vai falar sobre o painel A Urgência do Amor, um novo olhar para o casamento não culpativo no contexto pós-pandemia. Obrigada.